nós estarmos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia. É bom ter você e principalmente ter o Senhor conosco. Esse Senhor que fala, esse Senhor que direciona, esse Senhor que nos revela o seu amor a partir da palavra. E é importantíssimo esse momento onde nós paramos para escutá-lo. É a Lexio Divina, é a leitura orante. E aqui, segundo o método do nosso saudoso Padre Jonas Habib. Quero convidar você a abrir o seu coração para deixar o coração aberto ao Espírito Santo para tudo aquilo que Ele quer realizar, fazer, operar em você, mas também em mim. Portanto, vamos suplicar a presença do Divino Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós vamos estudar, 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, graças ao Senhor se levanta a minha força, minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro em tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, outro além de ti não há rocha firme como nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, nem saia insolência de vossos lábios, pois o Senhor é um Deus que sabe, é Ele quem pesa as nossas ações. O arco dos valentes é quebrado, mas os fracos se armaram com vigor. Os saturados se empregaram para ter pão, mas os famintos pararam de sofrer. A mulher estéril 7 vezes dá à luz, mas fenece a mãe de muitos filhos. O Senhor é quem dá a morte e a vida, faz descer a morada dos mortos e de lá voltar. O Senhor é quem torna pobre ou rico, é Ele quem humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o indigente. Dá-lhe assento entre os príncipes, destina-lhe um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, e sobre elas apoiou o mundo. Ele vela sobre os passos dos seus santos, mas os ímpios perecem nas trevas, pois ninguém triunfa pela própria força. O Senhor faz tremer seus inimigos, troveja sobre eles desde os céus. O Senhor julga até os confins da terra. Ele dá fortaleza a seu rei, eleva a força do seu ungido. Eucana partiu para sua casa em Ramá, enquanto o menino ficou servindo ao Senhor sob as ordens do sacerdote Eli. Vamos lá, o cântico de Ana é uma resposta litúrgica, a tudo aquilo que Deus realizou na sua vida. É a entrega do menino. Agora ela está lá no templo entregando Samuel para Deus. E ela eleva a Deus esse cântico que demonstra uma alegria interior, uma alegria espiritual. Não é? Essa é a verdadeira força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai trazer o livro de Neemias. E eu e você precisamos entender que a alegria do cristão é a força que move o coração. Então, Ana não está aqui cantando sobre si mesma ou se exaltando. Ela está aqui mostrando, explicitando aquele que age no secreto. Aquele que trabalha quando nós nos entregamos a Ele. Aquele que responde às orações feitas na presença dEle, feitas de coração, com sinceridade, com determinação. Então, é muito importante a gente perceber que esse Deus que age no secreto, esse Deus que responde às nossas orações, Ele exalta os humildes. Assim como nós vamos perceber o cântico do Magnificat de Nossa Senhora, ele tem muito da palavra de Deus. E aqui nós temos o modelo. Maria era uma mulher imbuída, cheia da palavra. Então, também ela traz elementos da oração de Ana no templo, quando Ana vai oferecer a Deus o seu filho Samuel. E aqui a gente vai perceber, fortes
fracos, uma realidade escatológica, né? Saciados, famintos, estéreis, mães de filhos, férteis, desoladas. Então nós vamos perceber aqui uma linguagem escatológica, não é? Deus não respeita status social, mas Ele sim respeita o coração que se rende, o coração que se entrega. Então, da mesma maneira que Ele faz para o pobre, Ele faz para o rico, se há uma sinceridade de coração. Ele não respeita status social, não é? Ele é aquele que move o coração, aquele que também é movido, que se compadece do coração contrito, do coração sofrido, se compadece do pobre, se compadece daquele que se rende, que se entrega a Ele, né? Ele enriquece, Ele empobrece, e aqui não olhando só para a realidade material, mas para a realidade espiritual, né? Ele é aquele que, quando nós nos colocamos na presença dEle, Ele vai nos enriquecendo, não é? Com a sua graça, com a sua presença, com a sua salvação, com a sua força. E Ana está fazendo exatamente aqui uma oração tão sincera, tão verdadeira, tão livre de uma mãe que entrega o seu filho para Deus, consagrando o seu filho a Deus. É belo de perceber, mas também é um convite para que eu e você tenhamos essa coragem de dar glórias a Deus, de reconhecer que Deus trabalha no secreto, de reconhecer que Deus escuta as nossas orações. Se hoje você tiver um tempinho, faz uma listinha de quantas respostas você já obteve de Deus. Quantas coisas Deus fez. A gente poderia até citar aqui o texto das Lamentações do profeta Jeremias, quando vai dizer lá, né? Está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem muita gente desesperançosa na oração porque esquece de fazer memória dos grandes feitos do Senhor, das obras do Senhor. Esquece de dar sentido ao sofrimento, ao tempo da dor. Esquece de se alegrar no momento da vitória, da conquista. É importante que nós façamos exatamente isso. Então, Ana ora, meu coração exulta no Senhor, a minha força se levanta graças ao Senhor. Eu fui levantada pelo Senhor, então ela está dando glória ao Senhor. Senhor, a minha boca desafia os meus adversários, pois eu me alegro com a tua salvação. A gente pode rezar esse cântico de Ana, não é? Nas nossas orações pessoais. Ninguém é santo como o Senhor, não tem outro além de ti. Olha quantas palavras que nós vamos direcionando para Deus. O coração dela está cheio de força. Não há rocha firme como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, nem saia insolência das vossas bocas, pois o Senhor é um Deus que sabe. É Ele quem pesa as nossas ações. O arco dos valentes é quebrado, mas os fracos se armam com vigor. Não é? Os saciados se empregam para ter pão, os famintos não mais passam fome. A mulher estéril 7 vezes dá à luz, mas fenece a mãe de muitos filhos. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Ele faz descer a sepultura e de lá ele faz voltar. É o Senhor quem torna pobre ou rico. É Ele quem humilha e que exalta. Levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o indigente. Dá-lhe assento entre os príncipes. Em um trono de glória ele lhe dá por quinhão. Pois do Senhor são as colunas da terra, Ele apoiou sobre elas o mundo, Ele vela sobre os passos dos seus fiéis, mas os ímpios perecem nas trevas, pois ninguém triunfa pela própria força. O Senhor faz tremer os adversários, troveja sobre eles desde o céu. O Senhor julga até os confins da terra. Ele dá fortaleza ao seu rei, Ele eleva a força do seu ungido. Você tem coragem de fazer uma oração dessa? Que nível está a nossa oração? Que nível está a nossa intimidade com o Senhor? Nós precisamos aprender com os homens e as mulheres da Bíblia a rezar, a dar glória a Deus. E se precisar treinar nossa mente com a palavra, nós temos aqui o Cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ana nos ensina a rezar e dar glória a Deus, assim como a Virgem Maria lá em Lucas 1, 26 seguintes. Então, você, eu, cada um de nós, precisamos aprender a dar glória a Deus. Qual é a mensagem que hoje nós escolhemos? Precisamos aprender a glorificar o Senhor
em todas as circunstâncias e viver na presença dele em todo o tempo. Só a ele glorificar e exaltar. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me esconda em sua santa presença. Esse deve ser caminho trilhado por aqueles que pertencem ao Senhor. Aprendamos com Ana a dar glória a Deus, a reconhecer o que Deus faz. Faça memória, anote, veja quantas respostas Deus já te deu das suas orações e você vai caminhar na paz, sabendo que Deus cuida de cada detalhe, que Deus cuida de você. E isso vai te fortalecer ainda mais. E ainda que você esteja passando por grandes tribulações e provas, você sabe que no secreto Deus está trabalhando. Vamos rezar? Senhor, nós agradecemos a Ti, porque no secreto o Senhor trabalha, o Senhor age, o Senhor opera, o Senhor realiza grandes coisas. Na minha vida, quantas maravilhas o Senhor já realizou. E eu tenho certeza que na vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs que agora estão rezando comigo com a palavra, o Senhor fez maravilhas, maravilhas, coisas grandiosas, belas, tremendas, o Senhor já realizou. Conceda-nos a graça de um coração cada dia mais agradecido, rendido ao Senhor, mas também nos faça reconhecer o seu favor, a sua bondade, a sua fidelidade a cada um de nós, a mim e a cada um dos meus irmãos. É para isso que nessa hora, Senhor, nós nos colocamos na sua presença, reconhecendo quem Tu és. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Faz isso, coloca isso como exercício de hoje, anota aí quantas orações Deus já respondeu. Você vai ser motivado a continuar rezando hoje, amanhã, depois de amanhã, até o seu último dia. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.